WG aqui novamente com vocês. Vamos falar sobre entrevista no contexto do trabalho do assistente social. Maravilha! Você que está chegando aqui, já vai logo curtindo este vídeo. Você que está chegando aqui e ainda não é inscrito neste canal, inscreve-se já, ativa o sino para receber as notificações de todos os vídeos que nós produzimos aqui. Beleza? Gente, a entrevista é um instrumental de trabalho do assistente social que permeia a profissão desde o seu nascimento, desde a gênese da profissão, tá? É certo que quando do surgimento do serviço social, a entrevista era utilizada dentro de um viés, dentro de um olhar, dentro de uma perspectiva positivista, que trazia como características maiores a ideia de inclusão, de inserção, de integração e de adaptação do sujeito à realidade. Logo, no início da profissão de serviço social, a entrevista não era vista, preste atenção nisso aqui, a entrevista não era vista enquanto uma ferramenta de trabalho que possibilitava, que tinha o potencial de possibilitar no sujeito, no usuário, um amplo processo de reflexão acerca da sua realidade. A entrevista, quando do nascedouro do serviço social, não tinha nem como perspectiva, não tinha como foco contribuir com a educação política, com o fomento de uma consciência crítica por parte do sujeito. No decorrer do processo histórico, e considerando aqui a importância, a grande relevância do movimento de reconceituação, a entrevista passou a ser tratada, passou a ser utilizada dentro de uma outra perspectiva. Agora, como uma ferramenta essencial de orientação, agora como uma ferramenta essencial de formação crítica e de formação política. E aqui, quando eu trato de formação política, é óbvio que eu não estou me referindo ao político partidário, mas eu estou me referindo sim à política como um exercício do poder. Eu estou me referindo aqui à política enquanto um elemento essencial para que o sujeito, na sua relação, sujeito que faz parte da sociedade civil, na sua relação com a sociedade política, Estado, faça valer a luta pelos seus direitos sociais. Mas como melhor utilizar a entrevista no decorrer do trabalho do assistente social? Eu gostaria de estar falando aqui com base na minha experiência, tá, de assistente social há mais de 10 anos no INSS e também trazendo aqui para essa nossa breve discussão a minha experiência enquanto assistente social do Instituto Federal de Educação Tecnológica aqui do estado de Sergipe, onde tive o privilégio de atuar, e também a minha experiência durante o tempo que eu atuei no campo da saúde, da saúde mental, tá? E também no campo da assistência social. Primeiro ponto essencial que o assistente social deve considerar quando da realização de uma entrevista no seu cotidiano de trabalho é entender que aquele sujeito que está sob atendimento do assistente social, primeiro ponto essencial aqui é entender que esse sujeito ele traz consigo uma história que não é uma história simples e pura de um indivíduo singular apartado da realidade, apartado de um contexto social, político e econômico mais amplo. Logo, é importante entender e situar esse sujeito numa conjuntura, como um indivíduo inserido numa conjuntura social, numa conjuntura econômica e numa conjuntura política muito mais ampla. E em se inserindo esse sujeito nesse contexto social, político e econômico mais amplo, é necessário nós entendermos também que todos os relatos que esse sujeito vai estar passando para nós, assistente social, também fazem parte, são expressões, expressam as multifacetadas, como bem dizia Yamamoto, expressam as multifacetadas
os multifacetados sinais da questão social. Por que eu chamo a atenção para isso? Eu chamo a atenção para isso porque é necessário que nós, no cotidiano do nosso trabalho, atentemos, prestemos muita atenção para aquilo que o sujeito está falando, para aquilo que o sujeito está expressando. Muitas vezes, dada a rotina do nosso trabalho, e aqui eu faço menção do grande professor Vicente de Paula Faleiros, que dentre os vários livros que possui, tem um intitulado Saber Profissional e Poder Institucional, onde ele vai falar que muitas vezes nós inseridos nessa teia institucional somos absolvidos, somos subsumidos pela lógica institucional, e isso de uma forma muito imperceptível na maioria das vezes, e aí a gente acaba cumprindo toda uma rotina institucional, a gente acaba cumprindo toda uma prescrição institucional, a nossa entrevista é engessada a partir de um rol de perguntas e de questionamentos impressos em um formulário que a instituição muitas vezes passa para nós, e nesse contexto a gente acaba esquecendo de atentar para algo que é essencial: a livre expressão do sujeito. É essencial, inclusive, em respeito ao nosso projeto ético-político profissional, é essencial que no contexto do nosso trabalho a gente aprenda o exercício de respeitar e de ouvir a fala do sujeito que nós estamos atendendo, que está sob o nosso atendimento. E deixar o sujeito se expressar livremente. Eu gostaria de abrir um parêntese aqui, só para lembrar de um fato que me ocorreu, e sempre me ocorre no contexto dos meus atendimentos no INSS, quando eu estou ali atendendo algum usuário portador de transtorno mental. É muito comum que o acompanhante, familiar, genitor, genitora, muitas vezes queiram falar no lugar do sujeito. Porque o sujeito que nós atendemos, de um modo geral, inclusive, historicamente tendem a serem tutelados. Tutelados pela instituição, tutelados pela família, tutelados pela sociedade, uma sociedade que não outorga, muitas vezes, a esse sujeito o direito à sua livre expressão. E no serviço social, é essencial que esse sujeito tenha espaço para fala. É essencial que esse sujeito tenha espaço para se expressar. E nós, assistentes sociais, sim, e aí eu lembro, eu não poderia deixar de colocar isso para vocês, eu lembro que certa ocasião, uma acompanhante de um usuário com doença mental chegou para ele e eu fazia as perguntas a ele, e sempre que eu questionava, era a acompanhante que respondia no lugar dele. E aí eu conversei com a acompanhante para que ela permitisse que esse sujeito se expressasse. Ela dizia: mas ele não fala coisa com coisa, doutor. E aí eu dizia: não, mas ele precisa se expressar aqui, eu preciso ouvir esse sujeito. Deixa ele falar da forma dele, do jeito dele, e aquilo que eu não entender, certamente eu vou estar procurando, pedindo o seu auxílio para me dar maiores informações, tá? Então é essencial que a gente observe isso, que a gente pratique isso no nosso exercício profissional, deixar que o sujeito expresse, fale acerca da sua história. E a nós, assistente social, cabe, obviamente, estar fazendo as mediações com toda uma conjuntura geral, com toda uma conjuntura mais ampla, conforme dito aqui no início desse vídeo, no qual esse indivíduo, no qual esse sujeito está inserido. Porque ele não é um sujeito isolado de um contexto sócio-histórico. Óbvio que dentro de uma entrevista com a lógica e com viés positivista, esse sujeito ele vai ser apartado da conjuntura social, ele vai ser apartado da sua história. O assistente social vai atentar fria e objetivamente para aquilo que ele está falando, dentro de um viés que fragmenta sujeito da realidade. Dentro de uma perspectiva positivista, o que nós vamos ter na entrevista é justamente essa fragmentação, essa dissociação, esse apartheid entre sujeito e a sua realidade mais ampla. Mas dentro de uma lógica crítico-dialética, é essencial que esse sujeito ele não se aparte da sua realidade. É essencial que o assistente social articule, compreenda esse sujeito dentro de um processo histórico, dentro de um processo social muito mais amplo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Curta esse vídeo, dá um like aqui nesse vídeo, deixa os teus comentários aqui, porque eu quero lê-los com muita atenção.